Oi, pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e hoje eu vim conversar com vocês sobre O Homem Invisível do H.G. Wells. Hoje eu vim conversar com vocês sobre O Homem Invisível. Essa foi uma leitura que a gente fez pro Vórtice Fantástico em janeiro. Foi uma leitura até bem rápida pra mim, é um livro bem curtinho, mas foi uma leitura bem diferente. Eu nunca tinha lido nada do autor, apesar de eu ter aqui em casa o livro A Guerra dos Mundos, eu ainda não tive a oportunidade de ler, tempo, enfim. Eu acabei pegando esse aqui primeiro. Esse é um livro de ficção científica de 1897. Por aí você já pode imaginar que talvez seja de linguagem difícil, diferente, por ser ficção, por ser tão antigo, mas é aí que você se engana, não é nada difícil de ler, é bem tranquilo mesmo. Inclusive, essa edição aqui é uma edição comentada, foi publicada esse ano pela editora Zahar. Olha só, gente, que linda que é essa edição. Linda essa folha de guarda. Inclusive, as notas de rodapé ajudam muito no entendimento. E eu não falo no quesito das palavras utilizadas pelo autor, nem nada, mas são termos que hoje em dia alguns já estão obsoletos, ou então formas de falar daquela época, objetos, situações, referências. As notas ajudam bastante no entendimento. E quanto à ficção científica em si, o autor não dá tantas explicações assim minuciosas sobre como os processos são feitos. Ele até explica sim, mas de uma forma bem tranquila, bem sucinta, assim, que dá pra todo mundo compreender, assim, pelo menos o básico que ele quer passar. Outra coisa super legal nessa edição também é que aqui no finalzinho tem uma cronologia da vida e da obra do autor. Então aqui vocês podem acompanhar aqui com as datas certinhas, assim, os anos da vida do autor e da publicação das obras. Essa é a história de um cientista que acaba por descobrir a fórmula de ficar invisível. E na concepção dele, essa é a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer com ele. Ele vê inúmeras vantagens em ser invisível. Ele imagina o quão poderoso ele vai ficar com esse experimento quando as pessoas descobrirem que ele descobriu essa fórmula, que ele criou, que ele testou, que funciona e que ele vai poder fazer diversas coisas. Só que a princípio a gente pensa que, nossa, que legal, realmente poderia ser muito legal ser invisível e a pessoa que descobriu essa fórmula com certeza teria muitos privilégios. Porém, ao decorrer da história, e eu não falei aqui o nome do protagonista propositalmente, tá, gente? Porque a gente só vai descobrir da metade pro fim do livro. Ele vai descobrir nessa história que ele estava um pouco enganado com relação às vantagens de ser invisível. Assim que ele se torna invisível, ele vai pra uma pequena cidade e se hospeda lá em uma hospedaria, enfim, na casa de uma mulher. Ele aluga um quarto, porém ele já chega lá todo enfaixado, com óculos nada a ver com a roupa que ele tá, com chapéu, todo tapado, e isso já causa aquela surpresa e o espanto das pessoas, né? Todo mundo fica, né, se questionando por que será que ele tá tão tampado assim. Algumas pessoas até pensam que ele pode ter sofrido um acidente muito grave, ter vergonha de mostrar a própria pele, o corpo, que ele possa ter alguma doença, ou de repente que ele pode estar até fugindo da polícia. As pessoas da hospedaria, né, inclusive a dona, pondera milhões de possibilidades ali pra ele estar todo vestido desse jeito, mas ela imagina que em algum momento ele vai comentar com ela o que aconteceu, o que vai se abrir, mas não, ele é um cara totalmente fechado, assim, inclusive chega a ser muito rude e grosseiro, assim, nas respostas que ele dá pras pessoas, o que acaba piorando a situação dele, não é mesmo? As pessoas começam a achar aquilo muito bizarro, muito estranho, inclusive esse comportamento hostil dele, e ele encomenda, assim, encomenda não, na verdade tava, parece que na estação de trem, não sei, chegam realmente as bagagens dele, de fato, e tem muita coisa de pesquisa e tal, ele começa a fazer experimentos ali com aquele material, dentro daquela casa, no quarto onde ele alugou, só que ele não colabora realmente com a situação dele, percebe-se, né, que ele acaba atraindo mais atenção ainda do que ele gostaria. E devido a alguns acontecimentos que vão rolando ali dentro daquela hospedaria e algumas coisas que vão acontecendo também nas redondezas, coisas misteriosas, as pessoas começam a desconfiar dele. Até que culmina no ponto em que as pessoas realmente descobrem que há um homem invisível, né, de que ele é um homem invisível, e é difícil inclusive de acreditar, a princípio fica aquela coisa de fofoca, até que as pessoas realmente se dão conta de que ele é um homem invisível. E isso não é spoiler, né, gente? Isso é só a premissa mesmo da história. Ele é descoberto e ele começa a tentar fugir, tentar coagir pessoas pra ajudar ele, porque, imagina, um homem invisível, ele pode muito bem falar que vai, sei lá, te estrangular e você não vai nem ver, né? Pode te estrangular no sono que você não vai ver. Mas apesar dele ter essas vantagens, ele tem muitas desvantagens. Se ele come, ingere algum alimento, até o alimento ser ali dissolvido, não sei, digerido, dá pra ver o alimento. Ele não pode andar, por exemplo, na lama, porque ele vai se sujar, vai fazer
fazer pegadas, na chuva também, na neve também, então tem diversas desvantagens, né? O sangue dele mesmo, se ele for machucado ali, o sangue dele até certo ponto vai dar pra ver. Então tem diversas situações assim que atrapalham ele nessa busca por glória, por poder. E a gente também percebe que ele não tem assim as melhores intenções com isso, né? Ele realmente busca glória e poder a qualquer custo. Basicamente é isso que eu posso falar pra vocês da história. Eu gostei bastante da história, mas eu tinha umas expectativas um pouco mais altas, talvez, não sei exatamente porquê. Talvez pelo fato de eu ter assistido a uma adaptação, né? Tem várias adaptações cinematográficas desse livro. Eu assisti a uma que se chama O Homem Sem Sombra, e faz muito, muito tempo mesmo, mas assim, na época eu achei sensacional, assim, os efeitos que a gente via, efeitos especiais, assim, dele se transformando, tipo as veias se transformando, assim, daí desaparecendo as camadas da pele, é sensacional. Eu recomendo muito, inclusive, esse filme pra quem for ler o livro e quiser assistir o filme depois. Mas o livro é bem diferente, assim, né? A história muda um pouco mesmo no filme, mas o livro não é tão empolgante assim, pelo menos pra mim não foi. Eu não me apeguei muito aos personagens, não dá tempo, tudo acontece muito rápido. E esse personagem, esse protagonista, realmente você fica com bastante raiva dele durante a história, então não consegui me apegar a nenhum personagem. Mas ainda assim eu reconheço que é uma obra muito conceituada, assim. Foi uma obra que com certeza mexeu muito com o imaginário das pessoas da época e que com certeza vale muito a pena ser lida. O que eu achei super curioso aqui é que lendo a apresentação que tem aqui antes do livro mesmo começar, que foi escrita aqui pelo próprio tradutor, o Thiago Lins, tem uma apresentação chamada As Desvantagens de Ser Invisível. Aqui, não leia isso antes de ler a história porque tem spoilers, né? Ele vai comentar aqui mais detalhadamente de algumas coisas que acontecem. Aqui ele fala sobre as inspirações do autor para escrever essa obra. E ele fala que o autor mesmo menciona aqui The Invisible Perils of Invisibility. Esse poema cômico é de um autor chamado W.S. Gilbert, e aqui ele fala que o próprio autor fala que esse poema foi inspiração. Porém, outros autores já tinham abordado esse tema anos antes do autor escrever esse livro. Inclusive, pra minha surpresa, eu tenho um desses livros aqui. Eu fiquei muito surpresa quando eu li isso aqui, porque um dos livros que também fala sobre invisibilidade, que veio antes dessa obra do H.G. Wells, é o Orla, ou Le Orla, não sei, do Guy de Maupassant. E eu tenho esse livrinho aqui, eu não sabia. Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, eu tenho esse conto aqui, que é um conto de terror, assim, do autor, e que foi meio que poderia ser considerado também uma inspiração para o autor escrever O Homem Invisível. Porém, ele fala aqui também que o mais provável é que o autor tenha se inspirado num outro conto chamado What Was It?, de um escritor irlandês chamado Fitz James O'Brien, e que esse conto foi publicado em 1859, ou seja, bem antes aqui da história do H.G. Wells. E eu achei super legal saber, né, das inspirações do autor aqui, por isso que é super legal ter essa edição comentada, porque, nossa, tem muita informação bacana. Inclusive, acabei de saber, né, que eu tenho aqui uma das inspirações em mãos, né, um livro que foi escrito 10 anos antes desse aqui, que também aborda o mesmo tema, né, talvez de uma outra forma, não sei. Vou ficar sabendo agora porque vou ler. Então é isso, gente, fica aí a minha indicação pra vocês de um livro super legal de um dos grandes nomes da ficção científica. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do Nuvem Literária, e inscreva-se no canal se não for inscrito ainda. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!